E aí, galera, beleza? Tudo bem? Eu, professora Débora Cavalcante, estou aqui novamente com vocês para fazer a análise de um tema de redação para o Enem. O tema de hoje é a violência nas escolas em discussão no Brasil. Vocês percebem que essa frase temática é bem abrangente, que ela não te dá um direcionamento certinho, amarradinho, assim como, por exemplo, os efeitos da violência, os desafios no combate à violência, esses temas que têm uma palavra-chave mais específica amarram mais a nossa interpretação e, consequentemente, a nossa produção textual, o que, de certa forma, facilita para a gente. Mas, por ser uma frase temática mais aberta, não impossibilita da gente desenvolver um bom tema. Na verdade, nos dá mais oportunidades de abordagem. Vamos pensar nos tipos de violência primeiro. O bullying é um tipo de violência muito recorrente dentro das escolas. Aí o bullying existe em grande parte entre os alunos, né? Existe um maior número desse caso de violência entre os próprios alunos, em que os alunos são agressores e os próprios alunos são vítimas. Existe também a violência que parte do professor contra o aluno e também a violência do aluno para o professor. Na verdade, são casos recorrentes que vão para as mídias e ganham aí grandes proporções, muito mais do que os casos de bullying em si. E também tem a violência que vem de fora para dentro da escola. Todo mundo lembra do que aconteceu em Realengo, no Rio de Janeiro, né? Todo mundo lembra o que aconteceu em Suzano, mais recentemente, em São Paulo. Então, a violência também pode vir de fora para dentro. A gente vê que depende de onde a escola está situada, né, para haver mais ou menos casos, para até para classificar os tipos de casos de violência, certo? Então a gente tem que fazer um filtro disso, porque são muitas informações e não vale a pena elencar todas dentro do nosso texto, correndo o risco de ser um texto meramente informativo e não argumentativo. Então vamos pensar, eu esquematizei para a gente uns tópicos, certo? Eu proponho que vocês articulem esses tópicos para desenvolver o texto de vocês. Na introdução, quais são as três coisas básicas? O tema, que é o assunto, a tese, que é a opinião, e os seus tópicos frasais, que são os seus argumentos, as justificativas para a sua tese. Como apresentação do tema, eu sugiro, né, você mencionar que existem leis que combatem essas violências no Brasil. Recentemente, mais precisamente em maio do ano passado, o ex-presidente Michel Temer, né, sancionou uma lei de combate à violência dentro das escolas. Certo? É a Lei 13.663. Recomendo que vocês deem uma olhada. Então, né, voltando aqui para a nossa estrutura, você pode começar dizendo que existem leis que combatem, tá? Mas, né, por outro lado, esses casos de violência não são, não conseguem ser superados, né? Eles persistem mesmo que existam medidas combativas. E por que que eles existem? Claro que você vai classificar, né? Eles persistem e são um grave problema no âmbito educacional brasileiro. Aí você explica, né, o porquê que é esse grave problema e vai me explicar, né, como argumentação, por que que eles persistem em si. Eu acredito que eles vão persistir, né? Digo, isso ocorre, sobretudo, devido à influência do meio, né? Em que eu já tenho um gancho para o meu repertório sociocultural, usando determinismo social, e falo também da dificuldade de combate especificamente do bullying. Como é que eu penalizo um infrator menor de idade? Como é que eu identifico esse caso de bullying? Como é que eu vou punir uma criança, né, que vem com todo um problema psicológico, familiar, emocional, né, se eu não tenho como gestor, né, como professor, por exemplo, ou como agente da lei, uma capacitação didática
para tal, porque eu preciso de um aparato psicológico, eu preciso de um aparato emocional para esse indivíduo. Então, a repreensão é muito complicada, porque abrange muitos outros recursos, muitos outros meios, certo? Então vamos lá, né? Seria mais ou menos essa a ideia para a introdução. Primeiro mencionar que existem essas leis, né? Identificar a falha na eficiência dessas leis e dizer, né, que isso configura grave problema para o ambiente educacional brasileiro e justificar por que que persistem esses casos de violência, mesmo havendo leis. Eles persistem, sobretudo, devido à influência do meio social e devido à dificuldade da identificação dos casos de bullying, certo? Na sequência, eu vou para o primeiro desenvolvimento, que é sobre a minha primeira justificativa. E eu preciso de afirmação, causa e consequência. Afirmação, causa e consequência. A minha primeira afirmação é que existem muitas periferias no Brasil que são muito marginalizadas, certo? Aí eu vou justificar por quê, vou explicar por que existem essas periferias. Vocês lembram, né, quando estudaram história, do período de urbanização do Brasil, como foi totalmente não planejado e acelerado? Não foi verdade? Tardio, acelerado e não planejado. Isso configurou para uma grande parte da população brasileira um processo de favelização. O que tem de ruim, né, é a exclusão social dessas pessoas, a carência de instituições de ensino dentro dessas periferias e muitos outros fatores agravantes, assim como a criminalidade, o tráfico, que de certa forma age sobre esses indivíduos, partindo de uma perspectiva determinista, certo? Vejam o determinismo social para fazer a associação aí desses indivíduos. Aí você tem um crime, né? Você tem uma violência que é externa, que vem de fora para dentro da escola, porque o indivíduo lá periférico, muitas vezes, não generalize, tá? Mas muitas vezes ele vem com pouca instrução, com pouca educação básica, no sentido mais basilar mesmo, assim, mais primordial. Coisas que aquele tipo de educação que a gente aprende em casa, de com licença, obrigada, de noções básicas de convivência social e muito agressivos, dependendo do lar, né, em que eles vivem, e tudo isso afeta muito o ambiente escolar. Porque é uma série de fatores, várias pessoas diferentes que têm ali os professores, um corpo docente que não tem uma qualificação, né, não tem uma capacitação para administrar tantos problemas e acaba por sofrer essas violências e não conseguir superá-las no ambiente escolar. Aí a consequência disso, você pode dizer, né, que essa agressividade, essa violência, esses problemas, impedem, né, colocam barreiras, colocam obstáculos para um bom aprendizado de todos os indivíduos, porque ele é mais arisco, ele é mais agressivo, ele é mais Cidade de Deus. Já assistiu ao filme Cidade de Deus? Você vê o menino, que idadinho que é agora, meu nome é Zé Pequeno, né? É um jovem, né, com idade escolar, extremamente agressivo, extremamente hostil a regras básicas de convívio social. E você percebe também, ainda nesta obra cinematográfica, que existe uma forte influência do meio, certo? Então, assimila, articula essas informações para fazer o teu primeiro desenvolvimento. Na sequência, o segundo desenvolvimento, a gente falou ali numa dificuldade de combate de casos específicos como o bullying, não foi? Então, você pode afirmar que os casos mais recorrentes de violência dentro da escola ocorrem entre os alunos, principalmente, porque pesquisas, dados,
questionários que são levantados de maneira independente por algumas instituições de pesquisa revelam exatamente isso, que os casos de violência estão mais concentrados entre os próprios alunos, e o que nos faz chegar ao próprio bullying, certo? Então, a tua afirmação é essa, de que existe uma recorrência muito maior de violência entre os próprios alunos. E por que isso acontece? Porque, né, dentre outros problemas, é bom sempre você, né, num tema tão amplo, tão vasto como esse, ressaltar de vez em quando que existem outros, mas que dentre eles pode se destacar este especificamente. Dentre outros problemas, os jovens agressores geralmente têm problemas com a família e esses casos de bullying ainda têm difícil identificação e punição. Como é que aqui, por exemplo, no Ceará, a gente consegue identificar um caso de bullying em que existem determinadas brincadeiras que são típicas da região? Entende? Às vezes a pessoa não tem o limite entre a brincadeira e o bullying. Você consegue identificar claramente esse limite? Né? Porque na teoria é fácil da gente dizer, ah, o bullying é aquela situação de humilhação, de exposição do indivíduo a uma situação vexatória e que requer um público, né? Ele é exposto àquela situação e tem que ter um público para rir daquela situação, para presenciar todo aquele fato e o constrangimento ser maior ainda. Mas isso na teoria é fácil de entender, é fácil de articular, é fácil de identificar. Agora, na prática, será que isso é tão fácil assim? Né? Será que o próprio agressor tem noção, dentre tantos discursos que existem preconceituosos dentro da sociedade, que as pessoas simplesmente não conseguem enxergar as problemáticas, não conseguem enxergar por que que uma piada que tem um preconceito racial não é uma piada? Né? Será que as pessoas que têm essas limitações enxergam a prática do bullying de fato? Então, tem uma difícil identificação e tem também uma difícil punição. Como é que eu vou punir o agressor menor, né, de 18 anos, e que simplesmente tem todo um contexto emocional ali envolvido? Né? Esses casos de punição são bem complicados ainda para a gente. Então, é um dos fatores que fazem com que a violência persista nas escolas, persista em todos os ambientes, mas no nosso caso especificamente nas escolas. E a consequência, né? Sem a devida repreensão, esses casos de violência vão continuar e vão atrapalhar o indivíduo que é a vítima. Neste caso, a vítima especificamente é a que sai mais prejudicada. No caso anterior, quando a gente falou de determinismo social, falou de indivíduos mais ariscos, mais agressivos, mais hostis, a gente tem um problema que é muito maior, que afeta a comunidade escolar de uma forma geral, que às vezes atrapalha o trabalho do professor, né, que interrompe a aula. A gente tem diversos casos que são publicados, né, na internet, nas redes sociais, de fatos como esses, de ocorrências como essas, que atrapalham o andamento da aula, tá? E vai prejudicar a turma toda ou toda a comunidade escolar, tá bom? Então você percebe que a gente sai da comunidade para o individual. Então a gente está falando, está desenvolvendo de fato argumentos diferentes. Pega essas ideias e articula para o teu argumento. E por último, a proposta de intervenção no parágrafo de conclusão. O que é que você precisa no parágrafo de conclusão? Retomada da tese, proposta 1 completa, proposta 2 incompleta. A retomada da tese reafirma aquilo que foi dito. Por exemplo, portanto, faz-se notório que a violência escolar mostra-se persistente no Brasil. É só reafirmar aquilo que você disse durante o texto, certo? Inclusive, repete até algumas palavras da frase temática, o que garante o seu atendimento à proposta, né? A sua compreensão ao tema.
Depois, a proposta 1. Quem pode ser o agente no combate a essa violência nas escolas? A gente pode falar de uma união das secretarias. Primeiro, de segurança pública, que tem um aparato maior no combate à criminalidade, que tem orientações para passar para a comunidade escolar. E a própria comunidade escolar representada pela Secretaria de Educação, porque aí são dois órgãos que vão trabalhar em conjunto para essas reduções, certo? Aí são campanhas, são ações, medidas práticas dentro da escola. Então, você vai falar em projeto, vai falar em campanha, vai falar em algo assim prático, né? Que seja feito dentro da escola mesmo. Aí, por meio de quê que esses projetos podem ser feitos? Por meio dessa parceria, tá? Então, você vai encontrar um modo que venha através dessa parceria. O detalhamento, lembra do detalhamento, pode ser do agente, da ação, do modo ou do efeito. Preferencialmente que seja da ação ou do modo. E o efeito, que é a finalidade. Para que essas secretarias vão se unir no combate à violência? Obviamente, para que o ambiente escolar, né, tenha paz e que seja propício à educação de todos. Ponto final. Ademais, segunda proposta, que pode ter só ação e efeito sem problema nenhum. Curtiu? Pronto. Então, articula essas ideias dentro aí do teu texto e produz essa redação. Se prepara bastante para a tua prova, né? Por hoje, né? Por enquanto, a gente fica por aqui. Um beijo, até a próxima.